Fala galera, beleza? Finalmente saiu a circular, todos esperavam, colocando o ponto final na tese da grande naturalização para os processos de via administrativa. A via judicial já tinha tido esse ponto final algum tempo atrás, né? Acho que foi no mês passado, se não me engano, ou em agosto. Então, para a via judicial já estava resolvido e agora para a via administrativa. Então, 2 dias atrás, eu postei um vídeo tirando algumas dúvidas para as pessoas que trazem dúvidas aqui para o canal. E uma das dúvidas era o que fazer no caso do processo que ainda está suspenso num comune que aplicou aí a suspensão por conta da tese da grande naturalização. E nesse vídeo eu falei para a pessoa que fez a pergunta que não tinha ainda o que ser feito na prática de modo rápido e prático para voltar o processo a correr, né? Então eu recomendei que a pessoa procurasse outro comune, porque esse é um comune ruim. Afinal de contas, a tese da grande naturalização já caiu pela Corte de Cassazione, que é a instância máxima do judicial aí italiano. Mas parece que no mesmo dia que eu publiquei o vídeo saiu a decisão, a circular, melhor dizendo, né? A circular para o Ministério do Interno. Então, ou melhor, uma circular feita pelo Ministério do Interno para as prefeituras, para os comunes. Então, essa circular, revogando a circular do ano passado, falando que deveriam suspender os processos em caso aí que se encaixavam na grande naturalização. Então, agora saiu essa nova circular que acaba definitivamente, é o ponto final com a conversa da grande naturalização. Então, se você está nessa situação, pare tudo e veja esse vídeo, porque você pode imprimir esse documento, essa circular, e pode levar ao comune para que eles retomem aí e concluam o seu processo. E além disso, essa circular ela já está sendo enviada, né, pelo Ministério do Interno para todas as prefeituras, todos os comunes, para o síndaco, né, que é o prefeito da cidade. Enfim, logo logo todos os oficiais de Estado vão receber esse documento. E aí não existe mais nenhum tipo de argumentação para que mantenha o processo suspenso. Então, finalmente, todo mundo que está nessa situação pode ficar aliviado porque chegou o fim dessa história. Então, vamos aqui para a tela do computador. Eu estou no site da ANUSCA, né? Para quem não sabe, a ANUSCA ela é a Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe, ou seja, é uma associação dos oficiais de Estado Civil e Anágrafe da Itália. As pessoas que trabalham no comune, no departamento Demografiti, que é o departamento responsável pela residência e pela cidadania italiana. Então, no site aqui, eu vou deixar o link na descrição, tá, para vocês poderem baixar esse documento. No site aqui da ANUSCA, tem esse breve texto aqui, e logo abaixo tem aqui, Scarica la circolare, que significa faça o download da circular. Então, é um texto pequeno, para quem ainda não está treinando, não está estudando o italiano, que eu recomendo, né? Coloca aqui com o botão direito e traduzir para o português. A Direção das Liberdades Civis e Imigração, Direção Central dos Direitos Civis, Cidadania e Minorias do Ministério do Interior emitiu, a data aqui foi traduzida, né, nessa função, então o certo é 5/10, né, 5 de outubro, a nota circular, que é essa circular que estamos falando, protocolo 8365. Então faz mais tempo do que eu tinha previsto aqui. E aí ele coloca para você fazer o download, né? Então essa circular que revoga a circular 6497 do ano passado. Então veja, foi exatamente um ano, né, de intervalo, dia 5 de outubro e dia 6 de outubro, um ano de intervalo, seguindo a sentença do Supremo Tribunal, que é a Corte de Cassazione, com a decisão que foi divulgada no dia 24 de agosto. Então foi em agosto, não me lembrava exatamente. A mais recente circular especifica que o STF, no caso, seria a tradução, né, para a Corte de Cassazione, que é o Tribunal Supremo da Itália. Revogou a interpretação sobre o fenômeno da grande naturalização, dada em um primeiro momento pela Procuradoria-Geral do Estado e pela seção de pessoa. Não sei exatamente se a tradução aqui está certa. Pessoa, família e menores do Tribunal de Apelação de Roma.
com as sentenças 5171 e 5172 de 5 de julho de 2021. Então, o julgamento havia sido feito em julho e aí a sentença saiu em agosto. O Tribunal de Cassação continua a circular ao anular a sentença de apelo, remete a decisão para outra sessão no mesmo Tribunal de Recurso de Roma, enunciando princípios de direito. Por esses motivos, explicitamente, a nova circular revoga o disposto na referida circular 6497 do ano passado e convida os prefeitos a informar os municípios, bem como fornecer-lhes indicações destinadas a retomar tratamento aos pedidos, suspensos até a decisão jurisprudencial em questão, sujeito a quaisquer indicações de acordo com o Procurador do Estado e o Ministério das Relações Exteriores. Finalmente, a circular especifica que a competência nesta matéria não é mais exclusiva do Tribunal de Roma, mas posteriormente à entrada em vigor da Lei 206 de 2021, a partir de 22 de julho de 2022, foi atribuída às seções especializadas do Tribunal Ordinário do local de nascimento do antepassado, onde o requerente reside no estrangeiro. Então, você pode baixar aqui essa circular, eu vou mostrar para vocês. É esse documento aqui, tá? Então, ele é um documento relativamente pequeno, tem apenas 4 páginas. E esse é o documento, essa é a circular que você, que está nessa situação, deve levar ao Comune e informá-los que, se eles não receberam ainda, eles vão receber e devem proceder com o seu processo que está suspenso. Tá? Então, eu fiz a tradução, vou disponibilizar para vocês também a tradução desse material aqui, que está aqui. Tá? Essa tradução ela não está 100% fiel, porque eu fiz utilizando o Google Tradutor. Para agilizar e ficar mais fácil, né? Então, o Google Tradutor, às vezes, ele falha um pouquinho, mas 90% do que está escrito aqui está bem certinho. Então, vou ler para vocês entenderem o que está escrito nessa circular, né? Caso você queira levar lá no Comune e ainda não esteja dominando muito bem o italiano, você vai saber pelo menos qual é o conteúdo do documento. Então aqui, assunto: reconhecimento da cidadania iuris sanguinis, grande naturalização brasileira. Segue a nota circular 6497 de 6 de outubro de 2021, com a qual este DC, deve ser um decreto alguma coisa, decreto circular talvez, forneço orientações sobre o tratamento de pedidos de reconhecimento de cidadania iuris sanguinis avançada por descendentes de italianos que emigraram para o Brasil, ou seja, residindo permanentemente na época chamada Grande Naturalização em Massa de 1889. Isso está explicando qual é o caso em questão para os oficiais de comune. Nesse sentido, o Tribunal de Cassação das Seções Unidas, com as sentenças número tal, de 24 de agosto, que foi a data da publicação, acolheu os recursos propostos, anulando as sentenças do Tribunal de Apelação de Roma, com referência ao mesmo tempo para o mérito, e estabeleceu princípios cardeais em questões de direito. A quaestio iuris, isso aqui é um termo em latim, eu não sei exatamente o que significa, envolvia a instituição da perda de cidadania por cidadãos italianos que emigraram ao Brasil e ali submeteram a naturalização em massa no fim do século XIX. São esperadas reflexões sobre a linha de transmissão dos descendentes. Como se sabe, o Tribunal de Recursos de Roma rejeitou o pedido de reconhecimento iuris sanguinis de cidadania dos descendentes do antepassado com fundamento na interrupção da linha de transmissão. A este respeito, o Tribunal de Cassação revogou essa interpretação sobre o fenômeno dos chamados Grande Naturalização Brasileira de estrangeiros no final de 1800, na natureza de cidadania e sobre a possível perda ou renúncia da mesma. As Seções Unidas estabeleceram os seguintes princípios de direito. Isso aqui que eu vou falar para vocês é o que está na sentença de agosto. De acordo com o sistema delineado pelo Código Civil de 1865, pela lei posterior sobre a cidadania de 555 de 1912 à atual de 1992, cidadania de fato de nascimento é adquirido como iuris sanguinis original, e o status de cidadão, uma vez adquirido, tem caráter permanente e imprescindível e pode ser executado a qualquer tempo com base à simples prova do caso adquirido integrado pelo nascimento de um cidadão italiano.
Portanto, quem solicita o reconhecimento da cidadania é obrigado a comprovar apenas o fato aquisitivo à linha de transmissão, sendo de responsabilidade da contraparte que possui, com exceção, a prova de qualquer interrupção. Então, cabe ao requerente comprovar a sua linha de transmissão. E cabe aqui, nesse caso, ao Estado comprovar o contrário, que você não tem o direito, certo? Se você comprovar que você tem o direito, através da linha de transmissão, eles devem comprovar que você não tem, para não lhe dar o direito. A instituição da perda da cidadania italiana, regida pelo Código Civil de 1865, da Lei 555 de 1912, onde entendido em relação ao fenômeno da chamada grande naturalização de estrangeiros presentes no Brasil do final do século XIX, implica uma exige, essa palavra eu realmente não conheço, restritiva das regras pertinentes no contexto dos princípios supervenientes constitucional, já que o da cidadania pode ser contado entre os direitos fundamentais. Dentro dessa perspectiva, artigo 11, Código Civil Italiano, ao estabelecer que a cidadania italiana é perdida por alguém que obteve a cidadania em país estrangeiro, implica, para os efeitos na linha de transmissão iuris sanguinis aos descendentes, sendo apurado o cumprimento por parte do então emigrado de um ato espontâneo e voluntário destinado a adquirir a cidadania estrangeira. Já vou explicar isso aqui bem direitinho. Por exemplo, complementada por um pedido de inscrição nos cadernos eleitorais de acordo com a lei local, sem ter estabelecerem a sua residência no estrangeiro, ou mesmo estabilizaram a sua condição de estrangeiro de vida, pode ser considerado suficiente, juntamente com a falta de reação à prestação generalizada de naturalização para integrar o caso definitivo do Estatuto pela aceitação tácita dos efeitos dessa disposição. Então, esse parágrafo está falando sobre a questão da renúncia tácita, que ela não pode acontecer, porque ela precisa da expressão da vontade da pessoa. O simples fato de residir em um país estrangeiro não é o suficiente. A pessoa precisa declarar que ela quer adquirir a nacionalidade estrangeira. À luz do exposto, é evidente que o caso extinto não teria lugar no Estatuto de Civitatis Italiano por mera aceitação tácita dos efeitos da grande naturalização, uma vez que o direito fundamental em questão não é suscetível de renúncia tácita ou silêncio. É exatamente isso que eu acabei de falar. Ancoragem regulatória adicional é encontrada pelo mesmo tribunal dos artigos 3, 4, 16, 22 da Constituição, Aqui ele está só continuando, né? Não está falando nada demais. No que diz respeito à questão relativa ao desempenho de um trabalho por um governo estrangeiro, o Ermelini também esclareceu o teor das disposições contidas em artigo estabelecendo que a perda da cidadania italiana relacionada ao desempenho, emprego com o governo estrangeiro, só pode ser alcançado na presença de alguns requisitos específicos. Em essência, deve ser um emprego estritamente governamental que resultou na assunção de funções públicas no exterior, como impor obrigações de hierarquia, lealdade para o Estado. Então aqui ele está falando o seguinte, das pessoas que queriam, por exemplo, ser funcionários públicos do Brasil e tiveram que fazer a naturalização para isso. À luz do que precede, em revogação das disposições conferidas com a menção circular, convidam-se a informar que os municípios e principais acima mencionados fornecerem indicações visando retomar o tratamento dos pedidos suspensos até a decisão jurisprudencial em questão. Nesse caso, recorda-se também que os litígios de verificação do status de cidadania italiana iuris sanguinis são atribuídos às seções especializadas do Tribunal Ordinário da localidade de residência do requerente, na última data, 22 de junho. Aqui ele está falando sobre a mudança da questão dos tribunais, né, que agora são regionais e não são mais atribuídos ao Tribunal de Roma, mas isso aqui não cabe aos casos administrativos, ele só está citando a sentença. E aqui ele continua falando sobre isso, né? Então, tanto está representado conforme relatado pelo Ministério das Relações Exteriores e da Cooperação Internacional, a rede consular dos oficiais de Estado civil no exterior, e se reserva o direito de fornecer qualquer informação adicional em consulta com a Advocacia do Estado e o Ministério dos Negócios Estrangeiros em cooperação internacional, também com base nas próximas decisões do Tribunal de Recursos de Roma
que se refere ao assunto. Agradecemos, tá, o diretor central Rabuano. Enfim, galera, isso aqui eu só li rapidamente para quem estava curioso em saber o conteúdo. Essa decisão ela é final, então acabou definitivamente também para as questões administrativas. Se você se encontra nessa situação, basta você imprimir o original, não a tradução, né? Você imprime o original, leva ao ofício de Stato Civile e apresenta de modo cortês e educado ao oficial do Estado, fala para ele, olha, caso o senhor ainda não tenha recebido essa circular, ela está sendo distribuída, então o processo ele deve ter andamento. Por gentileza, eu gostaria que fosse finalizado. Beleza, galera? Então, esse é o ponto final da grande naturalização. Acabou, não tem mais o que ser discutido. Esse conteúdo ele foi recomendado para mim pelo escritório parceiro, que eu venho divulgando aqui várias vezes para quem tem interesse em fazer processo via judicial. Então, é um escritório com muito conhecimento, com muito comprometimento na causa, e eles sempre estão me mantendo atualizados aí nas questões jurídicas no âmbito da cidadania italiana. Beleza? Valeu, galera, e até a próxima!